pessoas, elas precisam de regras, né, para fazer o seu trabalho, né? Mas isso é diferente de seguir as regras, né? E a gente, quando tem um ambiente com muitas regras, ou quando a gente cria muitas regras para alguma coisa, na verdade a gente está querendo controlar aquilo, né? Só que às vezes vai ser necessário se criar várias regras, mas não necessariamente elas devem ser seguidas, né? E é muito interessante porque tem uma coisa que quebra qualquer regra, chama instinto, né? Isso quebra qualquer regra. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que você está dirigindo, para no sinal vermelho. A regra é sinal vermelho, não anda para frente, né? E chega alguém para te assaltar. Chega alguém, não, que te mostra a arma, você vai acelerar e vai embora, né? Isso é o instinto, né? O instinto, ele quebra a regra. O instinto, ele sobressai sobre a regra, né? Isso vale para qualquer coisa. Você está no seu desenvolvimento só, tem que fazer, tem que subir, tem que fazer aquele tanto de regra, não sei o que, agora atrasa lá para você ver. Na hora que atrasar, que tiver que subir para entregar, ele vai quebrar, não quero saber de documento, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Por quê? Porque vai fazer do jeito que é o jeito que o instinto vai levar, né? O jeito que as pessoas vão se criar suas próprias regras ali e vão chegar em tal lugar e vão chegar na frente. Então, ou seja, regra demais, né? Um ambiente com muita regra, ele só serve para ser quebrada, porque várias vezes vão aparecer o instinto, vai substituir as regras. Poxa, aí você está pensando, poxa, você abriu o vídeo falando que as pessoas precisam de regras, que não precisam necessariamente seguir as regras, né? E isso vem de uma coisa que tem no livro do Management 3.0, é até difícil de falar, chama o princípio, vou até ler aqui, chama o princípio da subsidiariedade. Esse é um conceito de direito penal, enfim, onde que vai cair, se vai cair se é o Estado que resolve, se é o município que resolve, se é a federação que resolve, enfim, né? Ou seja, ele mais ou menos define em qual escala aquela ação, vamos falar assim, ela tá. Isso é o princípio da subsidiariedade, né? Ele define em qual, vamos falar assim, em qual esfera aquela ação vai ser julgada, né? E isso acontece também se a gente pegar esse princípio, né? E é isso que o Jürgen faz no livro do Management 3.0, quando ele fala de desenvolver competências, né? Na visão de desenvolver competências, ele traz esse princípio e ele fala o seguinte, que é uma coisa muito interessante que eu gostei muito, né? Você precisa de regras, é daí que eu abri o vídeo, né? As pessoas precisam de regras para fazer o seu trabalho, mas não necessariamente elas precisam seguir todas as regras, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nem todas as regras são aplicadas a todas as situações. Esse é o princípio da subsidiariedade, né? Depende do nível que aquela regra impacta ou não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um tester no seu time. O tester no seu time, né? Em vez de você criar as regras para o seu tester fazer o teste dele, você tem que seguir esse planejamento tem que ser executado com 80%, em vez de você criar essas regras para ele, você tem que deixar com que ele crie essas regras dele. Afinal de contas, ele sabe como que ele vai fazer. Então as regras de como fazer o teste ou de como garantir a qualidade de algo que você está fazendo é de quem está fazendo aquela qualidade. Por quê? Porque aquelas regras impactam praticamente, exclusivamente o trabalho daquela pessoa, né? Agora, por exemplo, se você quer um teste ou vai ter uma questão, o seu teste chegou a um ponto lá onde que ele vai ter que precisa do time para o time realizar um teste em conjunto, sei lá, qualquer que seja o teste integrado, qualquer coisa que seja, ou que seja, né, codificação, alguma coisa do tipo, né? Ele vai precisar o quê? De regras também para aquilo, né? E na hora que ele for ver, poxa, isso aqui impacta mais de uma pessoa. Então, nesse momento, ele precisa de uma regra, mas essas regras vão ser criadas com o time, né? O seu time precisa definir como fazer tal coisa. Então, o seu time vai definir a regra de como fazer tal coisa, né? Se esse time depende de outro time fazer, então esses dois times vão juntar e fazer as regras para isso acontecer, né? O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é que existem regras e elas vão existir sempre. A questão é quem cria as regras, né? Se você tem uma pessoa que é o criador de regras universal da sua empresa, do seu time, de como fazer as coisas, de como padronizar as coisas, de como querer controlar as pessoas, o que eu vou te falar é o seguinte: essas regras que essa pessoa cria, o que vai acontecer? Vão ser quebradas pelo instinto, tá? Agora, o que deve fazer? Qual que é a dica desse vídeo? As regras devem existir,
né? Mas nem todas devem ser seguidas. Por quê? Porque cada regra dentro do seu quadrado, vamos falar assim, ou dentro da sua esfera, ou dentro do seu impacto, ou dentro da sua alçada, né? Lembrando bem do princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, se você tem uma ação que é só com o município, eu não preciso envolver o Estado. Não precisa, o município se resolve. A mesma coisa do teste com o time, né? O teste define as regras para garantir que aquilo acontece. Agora, se ele precisa do time, aí sim, aí ele tem que sentar e conversar com o time e definir quais são as regras para aquilo acontecer. Ou seja, as regras devem emergir do trabalho das pessoas e não ser empurradas ou imputadas no trabalho das pessoas. Esse é o grande segredo das regras. Por isso que se você tem um ambiente de muitas regras que as pessoas não seguem, você tem muito mais o weight de fazer as pessoas seguirem as regras que são inúteis, né, e que o instinto quebra o tempo inteiro, do que simplesmente ficar criando um monte de regras, do que simplesmente deixar com que as pessoas emerjam com as regras, né? Cada um faz a sua regra dentro do seu trabalho, se aquele trabalho impacta de outra pessoa, ele senta com outra pessoa e define aquilo. Isso é uma coisa que emerge naturalmente das pessoas. Comece a observar o ambiente do seu time, que você vai ver que as regras estão em todos os lugares. A diferença é que elas não são criadas por uma pessoa, são criadas pelas pessoas de uma maneira geral, cada um dentro da sua alçada, ou dentro da sua esfera, ou dentro do seu trabalho. Enfim, esse é o conteúdo de hoje. Aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga a gente no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais possíveis que a gente está, obviamente, porque o objetivo é compartilhar a experiência.